Seja bem-vindo ao canal da Hopper e seja bem-vindo de volta, André Sanches. Obrigado demais. A gente vai contar toda essa história hoje, porque a galera tá achando que você vai voltar pro CrossFit, você vai ter que se explicar. Será? Ó, quem acompanhou a nossa semana aí, principalmente no Instagram, a gente fez um suspense aí, a gente falou que tava trazendo alguém pro time e hoje a gente vai desenrolar essa história pra vocês. Pra quem é bem antigo aqui do nosso canal, já conhece o André, né? Já conhece a história dele. A gente começou a Hopper há 4 anos atrás e um dos nossos atletas principais era o André. Ele tinha uns 40 quilos a mais que isso que ele tem hoje. Era atleta de regional, então a gente vai contar um pouquinho dessa história, o porquê que ele saiu, o porquê que ele voltou, né? Mas antes de qualquer coisa, André, responde que a galera tá enlouquecida. Você vai voltar pro CrossFit ou não? Bom, primeiro, obrigado aí, galera. Tô muito feliz de estar de volta. Eu também, tô muito feliz. Não volto pro CrossFit. Assim, tem muito tempo que eu já nem penso muito mais nisso. Você sabe que muita gente tinha essa dúvida até hoje, né? Eu recebo muito essa mensagem. Acho que a galera até desistiu um pouco, porque eu sempre jogo um balde de água fria na galera, mas assim, é um processo que ele é muito lento. O triatlon, assim, eu acho que o CrossFit a gente tem muito daquela coisa do talento, assim, o cara tem um talento para levantar peso, o cara tem um talento com cardio, o cara tem um talento com alguma coisa, ele consegue pular uma certa etapa, vamos dizer assim. No triatlon não tem muito talento, então você tem que trabalhar dia após dia. Óbvio que todo esporte você tem que trabalhar, mas é um dia após o outro, assim. Então eu tô nesse processo e eu não tô nem pensando, processo, eu tô no começo do processo. Então assim, cada coisa que eu faço, cada prova que eu faço, eu fiz 2 até agora, mas assim, cada treino longo, cada final de semana que passa, eu vejo uma evoluçãozinha pequena, assim. Então isso é legal demais de ver. E outra, o auge do triatlon é dos 30, já ouvi falar até os 45. Então, assim, eu tenho um caminho muito grande pela frente que me anima muito, me deixa muito feliz. Então, é isso que eu busco, assim, eu tô com um objetivo lá na frente. Bom, pra galera entender, né, quem ainda não acompanha a gente desde essa época, até um pouquinho, vou contar um pouquinho até da história de Hopper, né? Eu também era um atleta, gente, tá? A gente competiu junto, viu? A gente competiu até junto, né? E quando a gente lançou a Hopper, isso há 4 anos atrás, a gente desenvolveu uma linha de suplementação específica para esporte de alta intensidade. Por quê? Porque a gente entendia que era necessidade específica, né? Todo esporte tem uma demanda nutricional muito diferente. E aí, quando eu entrei para criar a marca, para desenvolver isso, né, eu competia já há 7 anos e era muito do know-how, de saber, cara, o que a gente precisa, né, qual que é as nossas necessidades e tudo mais. E aí a gente entrou assim, ó, de cabeça nesse mundo de esporte de alta intensidade, né, que é muito diferente de endurance, muito diferente. E o André era atleta de CrossFit. Tem um pouco, né, da sua história. Ele sempre foi muito ativo, atleta. Você foi atleta de boxe, né? Eu comecei com boxe mais sério. Sempre fiz vários esportes, o que foi mais sério foi o CrossFit, mas pensando em suplementação, alimentação é muito diferente mesmo, um esporte diferente do outro. E você não é... Gente, sério, o André, ele falou de performance, cara, é inacreditável o tanto que ele entra de cabeça. A gente tá falando que ele era um atleta de CrossFit, mas não era qualquer atleta de CrossFit, tá? O último regional que a gente teve no Brasil, ele ficou em 3º lugar. Era assim, eu vou falar na sua frente, tá? Porque eu sou muito fã do foco, não é todo mundo, né? Eu acho que o atleta, ele precisa ter esse mindset, ele nasce com isso, e você é um cara que tudo que fez, sempre fez com muita dedicação, muito bem feito, né? Tipo, quando você trocou o CrossFit pelo triatlon, a gente não sabia o quão intenso ia ser isso, até a gente começar a acompanhar e ver, cara, tipo, transformou assim de uma forma, não só fisicamente, né, mas o treino era diferente. E essa até foi um pouco da história por que o André saiu da Hopper. Então, a gente era uma marca de CrossFit, a gente é uma marca de CrossFit, né? E o nosso portfólio todo era para atender isso. E quando o André virou, né, entrou a pandemia, ficou todo mundo meio perdido também, a gente não sabia o que fazer. Se você reparar, todo mundo começou a buscar outras formas de se movimentar, né? A gente começou a perceber que performance, a gente precisava falar da vida. A gente descobriu que a gente tinha um lifestyle de performance, né? Tiraram o box fechou, as academias fecharam, a gente começou a se reinventar
e ir atrás de outras Graças a Deus formas. eu estava aqui na garagem. Tinha a garagem, mas eu acho que foi até um start para você começar a pedalar e correr também, eu né? sempre tive um sonho de fazer um Ironman. E eu já sabia que o triatlon também, o auge do nosso corpo pro triatlon é mais tarde do que no CrossFit. E aí uniu o útil ao agradável, eu falei, cara, assim... Foi uma oportunidade. É um momento difícil que a gente está passando, que estava passando naquela época também de pandemia, mas eu sabia que eu precisava de um tempo para perder peso, eu sabia que eu precisava de um tempo para mudar meu corpo, para mudar de esporte, para aprender a pedalar. Eu nunca tinha ficado clipado numa bicicleta, enfim. E aí eu falei, vou aproveitar esse período de pandemia para me transformar nesse esporte. E porque não vai ter campeonato de CrossFit, não vai ter Ironman, não vai ter nada. Né? A gente eu acho que a galera, fechado. eu acho que eu não falei isso pra ninguém, nem nos vídeos da garagem, mas assim, eu perdi, não é nem que eu perdi, mas jogaram pra esse ano 5 inscrições de Ironmans. Então assim, eu tentava fazer Ironman e não conseguia, porque foram cancelando tudo um atrás do outro. Eu fui fazer o primeiro no México, depois de 1 ano e meio treinando, então demorou mesmo, mas foi um puta processo de aprendizado, sabe? Tanto de alimentação quanto Mas eu acho que foi um tudo, processo assim para todo mundo, pra gente Sim. como marca. Cada um passou pelo seu processo, né? E até explicando, né, essa saída do André, pra gente como marca que fazia um trabalho específico, né, dentro do CrossFit. De repente, a gente tinha que lidar com necessidade muito diferente que você tinha. E isso eu tô falando assim real, tá, gente, abertamente. Sim. A gente teve várias conversas, nunca foi intenção do André sair da Hopper, né? E até quando você saiu, a gente recebeu muita pergunta. Caraca, o André saiu, por quê? Por quê? E hoje a gente pode explicar isso. A gente não era uma marca, talvez, preparada para atender endurance, né? A nossa linha, ela é muito específica para alta performance. E nesse processo, né, que todo mundo passou, que a gente teve que se reinventar de 1000 maneiras, com a Hopper também não foi diferente, né? A gente conseguiu entender que, assim, cara, o que a gente fazia, o que a gente queria atingir nas pessoas não era só a parte de suplemento, não era só alimentação. A gente percebeu que a gente tinha um estilo de vida, né, que era muito maior que isso, que era muito mais forte que isso. E aí a gente decidiu encerrar, né, por um tempo, falar, cara, vamos entender o que está acontecendo. Tava um processo, um tempo muito turbulento, e foi quando o André saiu, porque ele já não era mais um atleta de CrossFit, ele era um atleta de eu consegui triatlo. aprender muita coisa referente à suplementação, o que tomar, como tomar, pude testar várias coisas, né? É muito diferente, assim, e assim, se você errar no CrossFit não tem tanto isso, porque você tá fora da arena, aí você tá ali comendo, você come comida, você toma suplementos, você faz as coisas, você entra na arena, no máximo, quando é muito longo, 40 minutos você está de volta, você está fora. Agora, cara, se você errar numa alimentação no Ironman, acabou a sua prova. Se você errar nas 2 primeiras horas, já acabou. Então, assim, é muito mais foi um puta processo, isso, né? Você tem que acostumar o seu corpo com aquilo. Então, tipo assim, você tem que ficar muito tempo usando a mesma coisa para você acostumar seu corpo com aquilo, para chegar na prova você não passar mal. Fiz a prova em 9 horas e 20 e não comi nada sólido durante 9 horas e 20. Até antes, né? Porque até você chegar na largada, isso demora. Então, enfim, fiquei 11 horas sem comer nada sólido. Então, até se acostumar seu corpo a isso, você precisa de um processo de uns 6 meses comendo a mesma coisa. Então, assim, isso tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui, pra gente explicar sobre todo esse processo que eu passei. Mas eu acho que eu tô muito mais preparado agora pra gente encarar esse novo momento juntos aí. E esse novo momento que a gente quer falar, bom, a gente já respondeu, o André não vai voltar pro CrossFit. O que acontece é o inverso. A Hopper tá furando uma bolha, a gente tem um portfólio de alta performance, mas agora a gente está entrando também no Endurance. Qual que é o papel do André? Por que a gente trouxe ele de volta? Da mesma forma que há 4 anos atrás eu era um atleta de CrossFit, eu entendia, eu tinha o know-how do que era o praticante, qual que era o dia a dia dentro de um box, qual que era o nosso treinamento, a gente está trazendo o André de volta porque é onde a gente está entrando. Uma missão. A gente tem uma missão como uma evolução de marca. A gente também quer entrar no Endurance. A gente tem um planejamento aí de portfólio enorme pra gente esse ano. E o André vai ser uma peça muito importante pra gente conhecer e cara, criar isso junto, né? Essa evolução. Todas as necessidades que são muito diferentes do que a gente tem dentro do CrossFit, no Endurance é muito diferente. E ele voltou com essa missão de ajudar a gente a construir, né? Sim. Quais são esses produtos, o que a gente precisa, né? A gente entendeu também que, assim, apesar de ser muito diferente, a gente pedala, a gente nada, a gente corre, não é no mesmo volume, não é na mesma, talvez, carga horária de treino,
Mas existe algumas coisas que são iguais, né? Sim, e assim, tem coisas que, por eu ter competido no CrossFit, eu ter passado por esse processo do Ironman, eu tenho algumas coisas que eu até quero passar para os atletas de CrossFit para eles fazerem um teste que eu sei que vai ajudar eles em competição. Vai me ajudar a correr melhor? Com certeza, se cara. Ajudar, assim, se a gente conseguir desenvolver um suplemento que ajuda a correr melhor, cara, você vira presidente do Brasil, sério. Se resolver esse nosso problema, tá ótimo. Não, mas tem muita coisa que dá pra fazer um link aí nos dois. E eu acho que dá pra ajudar tanto a galera do CrossFit quanto essa nova linha aí que a gente tá com essa missão junto. Inclusive, galera, a gente tem um vídeo que a gente gravou faz uns 2 anos, né? Foi logo quando... Foi logo na transição, né? Logo na transição que ele explica, o André explica por que ele mudou do CrossFit pro Ironman, né? Ele explica essa transição, como é que foi esse processo. A gente tem outras vezes, se você fuçar aí nos nossos vídeos antigos, a gente tem o primeiro documentário que a gente fez, Sanches versus Primo, lembra? Que era o Anderon. Verdade. Que era bem na época acho que era do TCB. Do TCB, que a gente fez esse documentário. Então, assim, ó, tem muita história dentro do CrossFit e a gente, assim, tá abrindo uma porta gigantesca para a gente construir uma nova história agora, né? Não, a gente nunca vai deixar de ser uma marca de CrossFit, a gente nasceu ali dentro, né? Eu ainda pratico e sempre vou praticar, mas eu acho que com tudo isso que aconteceu, cara, com muita gente, né? Com o mundo, né? Com todo mundo, a gente percebeu que a gente pode expandir, né? E vamos fazer essa galera do CrossFit correr um pouquinho mais, né? Ah, não, gente, não era pra isso, não. Mas a gente percebeu que o ser humano evoluiu como um todo. Sim. E a gente, como marca, a gente quer acompanhar isso. E essa missão do André de trazer esses insights de dentro do Endurance também vai ajudar a gente muito, né? Porque esporte é esporte, eu acho que quando a gente fala de lifestyle de esporte, existe comprometimento, dedicação, existe algumas características que você vai encontrar em qualquer modalidade, né? Qualquer uma que você faça, seja crossfit, seja triatlon, seja, sei lá, futebol, qualquer coisa. A gente tá falando aqui de algo muito maior do que a gente só se definir, eu sou atleta, né? A gente tem muitas coisas envolvidas. Inclusive, assim, hoje você é um atleta amador de triatlon, certo? Isso é uma coisa que é muito bem definido no triatlon. A gente não tem muito isso no CrossFit, mas para você virar um atleta profissional, você tem que se afiliar à federação. Eu nem sei exatamente o processo, mas é completamente separado. Tem os amadores, tem os atletas profissionais, os profissionais realmente vivem só disso. Um ou outro que faz alguma coisa, às vezes tem uma assessoria, mas às vezes tem que dar aula, porque a gente sabe como é que é no Brasil, mas enfim, é muito bem definido e as categorias, tipo, sai para um campeonato, o profissional tá ali no canto, o amador tá aqui. Então, tipo, é completamente separado. Nesse meio tempo de tudo isso que aconteceu, você trocou de esporte, o André também foi pai, o volume dele de treino aumentou absurdamente. O que mais mudou para você, né? De quando você era um atleta de CrossFit, agora de triatlon, com a chegada do Theo, com toda essa mudança. A galera acha que a gente brinca muito isso, né? A gente brincava muito com a Nath, falava, o André, o herdeiro, olha lá o herdeiro. Não, ele trabalha também, então ele faz tudo que um ser humano comum faz, e isso é a coisa que eu mais defendo, assim, da nossa marca, são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, né? Não é só... Pô, é muito fácil você falar assim, eu sou um atleta, eu só vivo disso, eu durmo, eu treino, eu como, eu descanso. Não, cara, a gente faz coisa pra caramba, a gente se vira pra fazer 1 milhão de coisas e dar conta de tudo. O que foi mais difícil pra você? Qual a chegada do Theo? Qual a mudança de esporte? Bom, Carol, acho que eu vou deixar essa pergunta pra responder no podcast que a gente tem marcado aqui pra gravar. Pode ser? Pode. Aqui no canal da Hop. Até porque não é tão simples assim, tem muita né? coisa pra falar, eu acho que pensando em mudança... Assim, vou dar só uma pincelada aqui, eu acho que o principal que pegou pra mim é o ciclo pro Ironman, são semanas que vai subindo. A hora que a gente chega ali muito próximo do Ironman, o bicho pega de verdade, mas aí eu deixo pra contar os detalhes. Só a última coisa, quantos quilos você perdeu? 23. Cara, assim, eu perdi 23 e tô na luta de perder os próximos 5, 6, 7, assim, eu tô estagnado no peso. Cara, sério, Vini, coloca uma foto, um vídeo do André antes. Mas peraí, coloca uma foto antes, mas eu vou exigir uma outra. Coloco uma antes, uma depois e coloco uma eu do lado dos caras do triatlo. Parece que eu sou um bodybuilder, mano. Sério? Ainda tá longe ainda. Eu tô gigante, eu vou mandar uma foto pro Vini que eu quero que ele coloque aí. Eu com os caras assim, ó, saindo da água, porque natação você sabe que é uma inchada. Sai né? gigante. Eu saio da água, parece que eu
tava levantando peso, fazendo flexão pra Bom, mas levantar. então, o que a gente entendeu aqui? Que a gente está num processo, assim como a Hopper está nesse processo de descobrir um novo universo, né? Uma nova modalidade. Você também ainda está nesse processo, né? Não está pronto ainda, não tá, você está vivendo isso ainda. Pensando no triatlo, tem bastante coisa, bastante quilômetros aí para eu chegar no meu auge, assim. Eu sei que tem bastante coisa para eu treinar, para trabalhar, para aprender ainda. Cara, eu fiz 2 provas. Pensando em transição, minha transição eu fiz uma transição rápida até hoje, sabe? Que eu tô satisfeito com ela. Mas enfim, tem muita coisa para aprender e enfim, a gente vai aprender junto. Pensando em suplementação, com certeza vai vir muita coisa legal aí. Show. Gente, muito obrigado. Essa foi a ideia que a gente queria trazer para vocês. Agora vocês já entenderam que o André não vai voltar pro CrossFit. Inclusive, ele tem que emagrecer para continuar no triatlo. Senão ele vai ser demitido do triatlon também. Mas essa história, ela começou lá atrás. Eu tô muito feliz da gente poder dar sequência nela, poder evoluir junto, poder crescer. Acho que o tempo que a gente viveu nesses últimos 2 anos ensinou muita coisa pra gente como ser humano, né? Não é só, a gente não tá falando aqui só de um canal que produz conteúdo, de uma marca de suplemento, mas a gente tá falando de mudança de vida, de mindset, de coisas que a gente não esperava, que aconteceu. E a gente tá muito feliz de ter você de volta. Tô muito feliz também, de cara. acompanhar. Obrigado pela confiança. Eu acho que tem muito trabalho pra frente, mas tem muita coisa boa. A gente quer acompanhar esse processo, a gente quer ver você em não sei quantos Ironman, 10 quilos mais magro. Só esse ano já tem mais 4 aí. E a gente vai acompanhar tudo isso aqui. Bora. Obrigado pra você que ficou até aí, acompanhe essa história. A gente tem muita coisa pra falar, muita coisa pra construir. Você pode vir aqui no canal da Hopper e semana que vem a gente tem um episódio gravado na garagem, né? Canal da garagem. A gente vai mostrar um pouquinho mais dessa parte que a gente vai entrar para desenvolver, né? Na parte de suplementação, na parte que você com a sua experiência hoje de endurance pode ajudar. Então fica ligado, acompanha isso, acompanha nossas redes sociais. Já deixa um comentário o que você achou dessa volta do André. Escreve aí que você tá feliz igual a gente, que a gente vai construir uma baita de uma história aqui. Pra gente, isso é uma evolução e a gente tá muito feliz e a gente quer que você também acompanhe isso com a gente. Né? Bora. Obrigado demais. A gente tá muito feliz de ter você de Também volta. tô muito feliz. E é isso. Bora. Até o próximo vídeo.